tira a sandália dos pés. Hoje nós vamos falar sobre por que Deus não mandou ele, nessa hora, cobrir o rosto, não mandou ele tirar a capa, jogar o cajado. Deus fala para Moisés, tire as sandálias. Vamos orar e para ver o que Deus tem para falar conosco. Pede para o Senhor falar com você. Senhor, o que são essas sandálias, Pai? Vamos orar. Pai, vem falar conosco hoje. Senhor, que desse altar saia a tua palavra. E que chegue ao ouvido de cada um dos teus filhos, segundo o Espírito Santo, revelando aquilo que cada um deve ouvir hoje. Pai, abençoa e vem agora falar aquilo que o Senhor quer para nós. Amém. Amados, vamos pensar um pouquinho, por que tirar as sandálias dos pés? E aí me remete a algo muito recente que a gente passou. Quem ainda lembra da pandemia? Quem aqui na pandemia acostumou a quando entrar dentro de casa tirar o sapato? Quem acostumou? Por que a gente tirava o sapato? Por causa de contaminação. Porque os sapatos, eles vão adquirindo a contaminação de todos os lugares que nós passamos. Quando Deus começa a falar sobre tirar as sandálias, é como se Deus estivesse nos ensinando algo, e a gente acha bonito tudo, tirar as sandálias, mas o tirar as sandálias, ela tem a representação de que para que nós possamos chegar na presença de Deus, nós temos que tirar as contaminações do mundo na nossa vida. Mas pastora, a gente se contamina? Eu vou contar uma história para vocês agora. Fica com essa passagem aí na sua cabeça, que agora eu quero te contar uma história. Você já ouviu falar do rei Josias? Rei Josias é uma história interessante. Ele passou a ser rei quando ele tinha 8 anos de idade. Você já imaginou um rei de 8 anos? Quem aqui é uma criança de 8 anos aqui da igreja? A gente viu hoje no backstage, a Manu, a Valentina, elas têm a Valentina fez 9 anos agora. Então imagina, colocando numa criança dessa um reinado de Israel. E ele começou a reinar em Israel, e diz a palavra de Deus, em 2 Reis, no capítulo 22, eu vou mais que contar a história, eu vou ler só um pouco, porque o que é bem longo, pega o capítulo 22 e 23. E Josias, embora o pai dele fosse uma pessoa horrorosa, uma pessoa má, que tivesse feito muitos maus, o pai, o avô acho que foi o pior, que foi Manassés. Mas Josias, ele temia a Deus. E ele já vinha da linhagem de Davi. Lembra quando eu falei do legado e falei da bênção da linhagem? Só que no meio da linhagem de Davi, tiveram uns lá que foram ruins. Mas pensa um pouco, eu quero que você guarde isso comigo. Que eu não estou falando de alguém que não conhecia a palavra e não amava a Deus. Josias, ele amava e ele queria fazer as coisas segundo o Senhor. E ele vinha de uma linhagem, ele vinha de um povo que era para dizer que conhecia a Deus. Eles tinham o templo de Salomão construído. Eles sacrificavam no templo, eles adoravam no templo. Mas eu vou te mostrar o que pode acontecer quando nós não acostumamos a tirar as nossas contaminações diárias. Como a coisa vai acontecendo. Josias começa a reinar. E aí, vamos ler aqui então. Essa parte do começo de Josias que ele começa a reinar. Porque vocês vão ver aqui que eu fiquei, uau. 22, a partir do versículo 1. Depois a gente vai pular alguns, tá? Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedidá, filha de Adaías de Boscate. Ele fez, que minha tradução às vezes é um pouco diferente, vou ler ali. Ele fez o que era reto perante o Senhor,
andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. A casa do Senhor aqui é o templo, tá, gente? Aí vamos para o 8, porque senão tem muitos detalhes aqui. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Irmãos, vê se isso, só por isso a gente já não fica chocado. Uma geração de Davi, que conhecia Deus, que tinha o templo, e o livro da lei estava perdido dentro da casa do Senhor. Uma pessoa vai e acha o livro da lei. É como se a gente falasse aqui na igreja, de repente passou um monte de gente, a gente já não fala mais da Bíblia, a gente fala daquilo que a gente acha que está escrito na Bíblia, porque a gente não tem Bíblia, e de repente alguém fala: olha, eu achei uma Bíblia. É mais ou menos isso, irmãos. Você não fica chocado? Eu fico chocada com uma coisa dessa. Aí vamos agora para o versículo... Eita, aqui. Versículo 10. Safã, relatou mais Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei Ilquias, o rei a Ilquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, e todo mundo desse povo aqui, gente, dizendo: ide, porque é muita gente, consultai o Senhor por mim, pelo povo, por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra desse livro, para fazer conforme tudo quanto está escrito. Amados, deixa eu falar uma coisa para você, o que estava acontecendo ali. E eu quero que você comece a prestar atenção e tentar fazer essa imagem da época, para depois a gente conseguir entender o que Deus está falando conosco hoje. Era um povo que era chamado povo de Deus. As guerras eram guerras guerreadas em nome do Senhor. Existia o templo mais especial que a gente já ouviu falar, cujo eu falei para vocês há um tempo atrás, sobre o momento da consagração desse templo, o que Deus falou que seria aquele templo, que Deus, naquele templo, quem clamasse ao Senhor, naquele templo, Deus ouviria. Era um lugar onde repousava a presença de Deus, e eles tinham esse templo, eles serviam nesse templo, mas eles tinham perdido a palavra. Quando nós paramos de ir para a palavra de Deus, quando nós paramos e nos perdemos da palavra de Deus, do que o Senhor fala, nós não percebemos as contaminações, e elas começam pequenas, até se transformarem em absurdos. E eu vou falar para você os absurdos que tinha se transformado aquilo. Você vai ficar chocado. Você vai ficar em choque agora. Porque imagina o templo do Senhor, tá bom? Imagina como se fosse aqui a igreja agora. Porque hoje as igrejas, o lugar que nós adoramos, a gente tem um respeito por esse lugar. Sabe o que tinha começado a acontecer? Eu vou começar falando por partes com você. Porque depois no capítulo 23 vai falando tudo que Josias fez para limpar, para tirar a contaminação do meio do povo. Olha bem o que aconteceu, o que estava acontecendo lá dentro, gente. Bom, primeiro deixa eu começar falando o que começou lá fora.
Uma das coisas que Josias fez foi destruir um templo de adoração a uma entidade, uma potestade que se chamava Acera, ou Azira, depende do como fala. E que quem tinha construído, era fora do templo, foi o próprio Salomão que construiu aquele templo. Até pessoas que fazem coisas grandes para o Senhor, até pessoas que um dia já foram muito usadas por Deus, até pessoas que já fizeram grandes coisas para o Senhor, quando se perdem do livro do Senhor, quando se perdem da palavra de Deus, começam a fazer abominações, que vão piorando ao longo do tempo e já não percebem. É aquilo, irmãos, que a gente fala, de que assim, ai, que tem? Ai, mas os tempos hoje são outros. Ah, mas não tem problema, tal coisa. Começa com pequenas coisas. Quando Salomão construiu esse lugar de adoração, ele tinha construído a casa do Senhor. Ele tinha visto os sacerdotes caírem pela glória de Deus. Ele tinha recebido a visitação do Senhor. Não era qualquer um. Não era alguém que não conhecesse, era o próprio filho de Davi. Ele viu tudo que Deus fez na vida do seu pai. Então, irmãos, se nós não nos cuidarmos, nós não somos melhores do que Salomão. Nós podemos cair nos mesmos erros e enganos. E Salomão começou o quê? A se contaminar ao se casar com mulheres que Deus falou para ele não se misturar. E não só ele casava, como ele trazia para a terra dele, que ele era o governante. Ele trazia para aquele lugar os deuses estranhos de suas esposas. Homens, sacerdotes do lar, mulheres que são as líderes das suas casas, aquelas que por algum motivo não têm o esposo, aquele que governa sobre a casa. Você tem a obrigação de defender o território que Deus te deu para governar. A tua casa é o território que Deus te deu para governar. E não permitir nesse território deuses estranhos. Ai, mas meu filho, ele gosta de tal coisa. Ai, mas eu não quero falar nada. É a sua casa, é o seu território, é o lugar que Deus deu para você santificar e fazer somente dele. Homens que estão me ouvindo, diz amém. Entendam o que eu estou falando. E mulheres que são líderes, no meu caso, eu não tenho mais esposo, eu tenho que cuidar daquele território que Deus me deu para governar. Não permitir coisas estranhas ali. Não permitir. Nós não estamos numa competição de quem é mais legal. Porque você pode ser super legal, um dia vão achar que você não é. Não tem como não ser legal o tempo inteiro. O que você tem que ser uma pessoa que teme a Deus e que não se perde do livro da lei. Isso é só o começo, gente. Depois disso, a coisa só foi piorando. E de vários reis, que ainda alguns serviam ao Senhor, os que não serviam faziam uma barbaridade, e os outros que serviam só deixavam continuar as barbaridades ali. O que o rei Josias viu dentro do templo do Senhor? Gente, dentro do templo do Senhor, dentro, como se estivesse aqui dentro da igreja. Imagina isso. Tinham lugares de adoração para o Deus Sol, Deus Lua, os astros, Baal, Acera. Dentro da igreja. É como se aqui dentro da igreja, deixa eu fazer aqui um altarzinho, porque tudo é a mesma coisa. Não é. Só existe um único Deus, Criador dos céus e da terra. Só existe um único Redentor.
Só existe um único Espírito de Deus. E aí a gente fosse fazendo assim, eu vou usar só o cantinho daquela sala, vou usar não sei o que lá. Começaram a construir dentro do templo. Olha a contaminação chegando. E foram construindo, então no lugar que era do Senhor, havia estátuas, havia altares, havia adoração. Agora segura essa, irmão. O que eu estou falando para você é para a gente chegar no final e perceber o quanto a gente permitindo pequenas contaminações aonde pode chegar. Existia dentro do templo do Senhor um alojamento para prostitutos e prostitutas cultuais. Você sabia disso? Dentro da casa do Senhor. Porque se perdeu o livro da lei. Porque se perdeu o norte. Sabe o que é o norte, né? Hoje em dia o pessoal não usa muito esse termo, é mais dos antigos, né? Acha seu norte. Quem não sabe o que é isso? Fala a verdade aí, vai. Tem algum jovem que não sabe o que é isso? O norte é o que a bússola, ela sempre aponta para o norte, para você, ela fica voltada para o norte para você saber para que lado que você está. É uma forma de você dirigir os seus caminhos, dirigir por onde você anda. Aí as coisas começam a dar tudo errado na sua vida. Aí as coisas começam, mas eu sou tão bonzinho, eu faço tudo bem para todo mundo, e tudo dá errado, e tudo dá errado, e tudo dá errado. Porque você está sem norte. Você está guiando os seus caminhos por um caminho errado. De uma forma errada, porque foi entrando mentiras. Não, desse jeito dá certo, vamos fazer desse jeito, isso aqui é bom, isso aqui não é. E são pequenas contaminações. E agora, queridos, eu estou falando não só de pecados como esse, né? Eu trouxe um negócio bem estrondoso, né? Bem, uau! Para a gente perceber que as pequenas decisões que não são consultadas pelo Senhor, que não são tomadas pela direção de Deus, geralmente nos levam a abismos e a destruição. E sabe, é uma pequena decisão errada, é mais ou menos assim, ó. Eu estou aqui, eu tenho que ir até aquela porta. Eu quero chegar naquela porta porque eu quero sair e comer a coxinha, e comer a empada que está lá no cofre. Eu quero ir lá. Tem uma distração aqui, olha, mas tem esse caminho que vai por lá e que parece mais legal. Ele é mais suave, esse aqui está meio difícil, tem umas subidas, umas descidas. Tem algo que dificulta. Eu acho que eu vou um pouquinho para cá. O que tem? É só uma desviadinha, depois eu volto. Olha, o caminho para voltar está mais difícil ainda. Eu acho que eu vou para lá. Aí, quando eu já desviei, eu já começo a não enxergar para onde eu estava indo. Vocês estão me entendendo? E aí eu começo a querer escolher caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas é um caminho de engano. Isso no casamento. Isso na criação de filhos. No casamento. Vamos dizer as contaminações do casamento? As pequenas coisas. Começa tudo bem, servindo ao Senhor. Aí começa o marido. Bem, vamos ficar junto hoje? Não vamos para a igreja, não? Vamos. Deus entende, a gente precisa de um tempo juntos. Aí começa a não ir na igreja. Aí o tempo junto é na frente de uma televisão. Ou pior, com o celular na mão. O quê? Não tem tempo junto coisa nenhuma. Aí aquele marido que sabia que ele devia amar a esposa como Cristo amou a igreja, cuidar dela, ele começa a desviar do caminho. Não, ela tem que me fazer feliz. Não, ela não está correspondendo àquilo que eu queria. Ela não é tão perfeita. Mulher tem que ser submissa. Mulher tem que...
E ali ele começa a, com pequenas contaminações, sair do lugar de um líder para ser um chefe. Jesus nunca foi nosso chefe. Ele é nosso líder, que dá vida por nós. Começa a tratar mal a esposa. Começa a tratar com desprezo. Esposa também. Começa a desonrar o seu esposo. Não o admira mais. Ai, mas eu tenho meu empoderamento feminino. A desonra ao teu marido nunca foi empoderamento. A mulher, ela tem um empoderamento. O empoderamento da mulher está em algo tão lindo que se chama sabedoria. Sabedoria do alto e não carnal. O empoderamento da mulher está na sua feminilidade. O empoderamento da mulher está no servir com alegria. O empoderamento da mulher está em lugares, irmãos, que não é nada do que a gente escuta falar. São contaminações que vão tirando a gente do caminho. Por quê? Porque o nosso norte parou de ser a palavra de Deus e começou a ser os achômetros de coachings, psicólogos, pastores que também não têm a Bíblia como norte, que está um monte aí por aí, na internet você vai achar milhares de milhares. Tudo que você escuta que é aquilo que agrada os seus ouvidos. Então deixa de ser norte e começa a levar você para pequenas contaminações. A pureza da vida sexual, a pureza na área sexual. Eu nunca vi um tempo que existe tanta contaminação nessa área de pureza na área sexual. Seja de pessoas casadas, solteiras, viúvas, divorciadas, de tudo quanto é lado. De tudo quanto é lado. Porque se acredita agora, começam a passar, e que não é a palavra de Deus. Primeira coisa, que o sexo casual é normal. Ter sexo no namoro é normal. Ai, tem que experimentar. Hã? Outro dia eu escutei uma palavra que eu achei bem coisa. Você experimenta um objeto e não uma pessoa. A hora que você tem que experimentar para ver se vai dar certo, você está tratando o seu parceiro como um objeto e não como uma pessoa. Não se experimenta pessoas. E aí começou a gente vai permitindo pequenas contaminações. Até aumentar, como pornografias, que hoje é um absurdo dentro da igreja, e você que permite pornografia dentro da tua casa. É como se você pusesse na sua casa um templo e um alojamento de prostitutas e prostitutos cultuais. Que você ficou escandalizado quando eu falei que lá no templo do Senhor tinha. Mas quando você liga um computador, quando você liga um aparelho de celular e começa a colocar pornografia, você está colocando dentro daquele lugar, que é a sua casa, um culto a demônios de prostituição e impureza. E ali você dá autoridade para demônios agirem na sua casa. Aí depois não tem paz na casa, tem brigaiada, não dá certo nada, sempre está tudo errado. Por quê? Porque tem altares ali que tem que ser tirados, existe contaminação. Tira as sandálias, tira a contaminação. Tira a contaminação da tua vida, amados. Você quer que dê certo? Você quer que as coisas tenham a bênção de Deus? Então caminha segundo o norte da palavra de Deus. A bênção de Deus não vem em qualquer lugar. Não vem, irmãos. Não vem. Ai, nada na minha vida dá certo. Será que existe impurezas ali na sua vida? E tem um lugar que é mais, como eu posso dizer, mais santo, mais separado para Deus do que a nossa própria casa. Sabe o que é? Vou ler com você. 1 Coríntios
6. Põe lá do 1 Coríntios 6 para mim. O 17 ao 20. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Olha a seriedade do que eu estou falando. E de que hoje tem sido uma das maiores contaminações que existem. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, em outras versões está, é templo do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amados, o principal templo que nós temos é o nosso corpo. Quando você permite impurezas, contaminações em você, impurezas do nível sexual e impurezas também de palavras, murmuração, ódio, amargura, rancor, falta de perdão, são impurezas, são contaminações, mentiras. São impurezas, são contaminações que você está permitindo dentro do seu próprio corpo. Aquilo que nós vimos acontecer, que o rei Josias, quando ele viu isso, ele foi tirando tudo. Ele foi arrancando tudo, foi mandando quebrar, queimar, profanou, e fez isso, fez aquilo. Ele foi tirando tudo que era contaminação. Isso a gente precisa olhar para nós mesmos e voltarmos de novo à palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus não é achômetro. Não é o que eu penso. A palavra de Deus não tem que caber na minha vida. Eu tenho que me adequar a ela e não ela adequar aquilo que eu quero e aquilo que eu vivo. A palavra de Deus, ela é linda, porque ela vai exigir renúncia. Mas depois aquilo que vem, a semeadura da renúncia, é a maior colheita que uma pessoa pode ter na sua vida. Você renuncia uma coisa e o Senhor te dá algo tremendo e poderoso. Ele te dá muitas coisas quando você renuncia. Quando você, como Josias, começa a tirar toda a contaminação que pode ter vindo. Amados, a contaminação, ela não acontece da noite para o dia. Ela vai vindo um pozinho aqui, outro pozinho ali. Uma coisinha que a gente acha que não tem problema. Outra coisinha. E quando a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente encontra tantos altares que tem que ser tirado dentro de nós. Qual é o livro que guia a tua vida? Eu não quero que você me responda, responda para você. É o livro do coaching tal, do psicólogo tal. Gente, eu sou psicóloga, não atuo. É uma pena para o povo, porque eu sou boa. Mas eu sou psicóloga. E tem bons psicólogos, e tem bons conselhos. Mas todo conselho que é bom, ele partiu daquele livro que se chama Palavra de Deus. O livro da lei, a palavra do Senhor. O que não parte disso não é bom. E ponto. Ponto final. Não tem nem que discutir. Quando você lê um livro, e esse livro te faz não querer seguir o principal norte, a luz para o nosso caminho, aquilo que nos guia. A palavra, Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. Eu acho que é 170 e poucos versículos. Não me lembro agora, 174, uma coisa assim. Se alguém lembrar, depois me fala. É o maior capítulo da Bíblia. Ele só fala do poder da palavra de Deus e da importância da palavra de Deus. E ele está praticamente no meio da Bíblia. Quando você abre a Bíblia, você vai perceber que o Salmo 119 está quase no meio dela.
para dizer o antes e o depois. Essa palavra é a palavra de eternidade. Essa palavra é a verdade. Existem pesquisas de estudiosos, arqueólogos, e que a Bíblia é o livro mais confiável para os padrões arqueológicos que existe. Você sabia disso? A pequena foi escrita por homens. Ai, Bidu. Sim, inspirados por Deus. Ok? E selecionados pelo Senhor a parte que Deus queria que a gente descobrisse dela, que são os manuscritos, que chegaram e formaram a palavra de Deus. Mas uma coisa é, tantas vezes tentaram destruir a Bíblia, mas não conseguem. E não vão conseguir nunca até o final dos tempos. Por quê? Porque Deus precisa que essa palavra chegue até nós, para dar o norte para a nossa vida, para que o nosso corpo, a nossa casa, a nossa vida, não seja um templo contaminado pelas contaminações do que tem por aí. Agora, sabe uma coisa que é muito interessante? Que eu acho tão lindo? Então, na plenitude dos tempos, vem Jesus. Na plenitude dos tempos chega Jesus para dar a sua vida por nós. E ele, um pouco antes de morrer, ele faz algo poderoso. Vamos ler aqui comigo? Está em João 13. Vamos ler o 8, mas deixa aí um pouquinho o versículo. Jesus, um pouco antes de morrer, na ceia, estando ainda junto ali Judas, que diz a palavra que ele sabia que iria traí-lo, Judas tinha permitido altares na sua vida de engano, e ele foi guiado por esses altares. Judas não foi ruim o tempo inteiro, gente, mas ele permitiu contaminações. E Jesus ali naquele momento, ainda quis mostrar algo para ele. Estando os discípulos, Jesus pega uma bacia com água e numa atitude do servo da casa, que o servo da casa que fazia isso, ele abaixa e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E quando ele chega, e todos ali não entendendo nada, imagina o constrangimento de Jesus lavando o seu pé. Muito constrangimento. Os pés dos discípulos estavam todos sujos da caminhada dele, com muitas contaminações. E ali, quando chega para Pedro, aí no 8, Pedro disse Pedro, nunca lavarás os meus pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e as cabeças. De 8 a 80, né, gente? Declarou-lhe Jesus, presta atenção nisso. Quem já se banhou, não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vocês estáis limpos, mas não todos. Porque ele sabia de Judas. E em outro momento Jesus fala, vocês estão limpos pela palavra. A palavra é que nos purifica e nos limpa. E Jesus, nessa atitude, ele falou, filhinho, você que já um dia me recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, eu já te lavei. Eu já te limpei. E se você nunca recebeu Jesus como Salvador da sua vida, você precisa fazer isso para ontem. É uma pequena oração, mas tem que ser de coração. Não adianta fazer uma oração só da boca para fora. De falar, Jesus, me lava, me limpa. Redime a minha vida, tira os altares, tira as impurezas, tira as contaminações que me levam para a destruição. Tira de mim aquilo que não é meu. Mas Jesus nos ensina algo precioso. Por que precisava lavar os pés? Porque os pés falam do nosso contato com esse mundo. Nosso contato direto com as impurezas desse mundo. Não é assim? Quem gosta de andar descalço, que nem eu? Não de chão gelado, porque eu não gosto de chão gelado.
Mas chega em casa, quando está calor, gosta de tirar o sapato, andar descalço. Aí quando você olha para o seu pé, está preto de sujeira, né? E vai lá esfregar para sair a contaminação diária. Nós estamos num mundo onde nós vamos ouvir coisas, ver coisas, de andar por aí. Nós vamos estar todo o tempo recebendo pequenas contaminações. Mas Jesus fala, me deixa lavar os teus pés diariamente. Traga para mim as suas contaminações, retira as suas contaminações, me deixa ter parte contigo. Se você ainda não se lavou, você primeiro tem que se lavar inteiro, que é receber Jesus como Salvador. O problema é que muitas vezes nós, como cristãos, esquecemos que todo dia precisamos permitir que Jesus lave nossos pés. Ai, gente, é tão lindo isso. Queria que você percebesse o que é isso. O perdão de Deus diário na nossa vida é a forma que Ele, sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nos serviu, vindo ao mundo, morrendo por nós, e nos serve até hoje. Se isso não te constrange, se esse amor não te constrange, a ponto de você querer ser lavado todo dia por Ele. O coraçãozinho tá que nem aqueles dos ursinhos carinhosos, o coraçãozinho gelado, né? Já está tão gelado o coraçãozinho que não consegue perceber que Jesus veio para nos servir, nos descontaminando das coisas diárias. É lógico que eu tenho que tomar a decisão de não querer pecar contra Deus. E cada vez que eu peco, e cada vez que eu percebo uma pequenininha contaminação na minha vida, eu aceitar que Ele me lave de novo, me limpe de novo. Não permitir, porque essas pequenas contaminações, amados, elas vão se tornando grandes, a ponto de nós, esse templo do Espírito Santo, está carregando tamanhas impurezas e blasfêmias contra o nome do Senhor, que Ele já não pode mais habitar dentro de nós. Mesmo que um dia tenhamos feito grandes coisas. Mesmo que continuemos com performances de fazer grandes coisas. Porém, Deus não está olhando a performance, Ele está olhando quem a gente é. E se aquele coração, e se aquela vida é um templo que Ele pode derramar a unção dEle. Nós fizemos jejum essa semana, buscando preparar os céus. E tantas vezes eu ensinei que preparar os céus é a gente preparar primeiro aqui. Falamos muito sobre o óleo de Deus na nossa vida, o azeite que é a unção. Pega uma tigela cheia de sujeira, que o pozinho do teu sapato caiu lá. Joga o óleo. Aquele óleo deixa de ser puro. Já não é mais o azeite da presença de Deus. Já não há mais pureza naquilo. É tempo de voltarmos à pureza do Senhor. A pureza custa. Deus está nos chamando hoje. Ele está mostrando para nós uma sarça ardente. Ele está mostrando para nós maravilhas que Ele quer fazer no nosso meio e através de nós. Mas Ele está chamando você para tirar as suas sandálias. Tirar as contaminações. Permitir que Ele lave os seus pés. Permitir que Ele limpe a sua vida. Para que nessa terra você tenha uma vida abençoada.
mas que para o dia que você encontrar com Ele, você está preparado para esse grande dia.